Onde estamos, Dudu? Austin, Texas, para mais um The Running Event 2023. Esse ano não tem mistério, Val. Sem nenhum mistério, porque esse ano teremos as novidades fresquinhas para você. Duas novidades da ASICS, bora conferir. Vamos? Estamos de volta no The Running Event, Val. E agora, sem mistério, Dudu. Sem mistério, direto de Austin, a gente vai conhecer duas novidades que a ASICS está trazendo para a coleção 23-24. O que nós temos de novo este ano, Dudu? O quê? Um letreiro, Dudu! Olha isso, que legal! O pessoal inovou, trouxe... Será que eu posso levar para casa e ninguém vai reclamar? Ninguém vai perceber, Dudu. É bem tranquilinho. Eu vou conversar agora com o Daniel Costa, que é diretor de produtos e inovação da ASICS América Latina. Tudo bem, Daniel? E aí, Val, tudo bem? Prazer recebê-los aqui em Austin. Dani, a ASICS tem uma grande história com o The Run Event. Nós estivemos aqui em 2019 e nós conhecemos o primeiro modelo de Novablast. E assim, chamou muita atenção por ter um design novo, disruptivo, jovem. E já ali nós percebemos que era dedicado a um produto, a um público jovem, de corredores jovens. E aí virou, na quarta edição, né, que é o grande lançamento, virou assim todo mundo quer, todo mundo gosta, né, dessa inovação. Fala um pouquinho pra gente. Não, realmente, nesse Running Event que vocês mencionaram, todo mundo ficou muito surpreso, né, com esse tipo de design que o pessoal estava acostumado com esses mais com gel, né, com produtos mais... estava há muito tempo no mercado com pequenas adaptações, né? E o Novablast deu realmente uma rejuvenescida na marca, mas sempre pensando na performance, né? E através dele a gente foi evoluindo, viu que tinha, né, um público muito cativo ali que já abraçou a comunidade de performance, acabou abraçando o produto e a cada edição a gente foi melhorando o produto, né? Então, até chegar na edição 3, que ele ganhou todos os prêmios no ano passado, inclusive, né, com o Tênis Certo, mas em vários canais pelo mundo, né, com o melhor tênis do ano. E, enfim, agora a gente tem tudo com outras inovações para superar ainda mais, né, o Novablast 3 agora com o lançamento do 4 que vocês vieram buscar aqui. Fala um pouco pra gente quais são as atualizações, as mudanças que nós vamos encontrar no Novablast. Então, ele mantém a essência, porque a gente realmente ampliou muito a nossa base de consumidores com o Novablast 3, então a gente quis trazer inovação, mas mantendo a consistência no modelo, né? Então ele tem praticamente o mesmo peso, mas ele está com a base um pouquinho mais larga, dando mais estabilidade. O cabedal ganhou alguns perfuros também, deixando um pouco mais de respirabilidade. E a lingueta, ela está bem mais confortável do que a edição anterior, né? Então isso dá realmente, né, um ajuste mais bacana. A amarração, vocês podem ver que ela está diferente também. E tem muita gente que gosta, né, do pull tab, né, para você trabalhar, né, e calçar ele um pouco mais rápido. Eu, pessoalmente, adorei essa edição versus a edição anterior. E tem outras inovações aqui também no formato, no efeito trampolim dele. E ele tem agora também um novo composto de Entressola, que é o FLYTEFOAM Blast Plus Eco, que ele tem uma pegada mais sustentável. E, inclusive, a gente tem compromissos assim, bem transparentes em relação à sustentabilidade. Então, a gente tem 2030 e 2050 como marco de sustentabilidade para a ASICS. E esse calçado ele vem aqui explicando, né, quantos quilos ali, né, qual a nossa pegada de carbono referente à produção. E é menos da metade do que a indústria tem no geral, né? Então é a nossa forma também de dar transparência para o consumidor final, né? Na nossa caminhada ali para ser uma empresa carbono zero, né? Então a gente está super contente com as atualizações. Ô Dani, e no Brasil, o que vocês esperam de 2024? Quais são as ações? O que vocês pensam em trazer a ASICS para o público brasileiro? E só uma observação, eu corri hoje com o Novablast 4, que você comentou sobre os perfuros e ser bem respirável. Eu senti isso já na corrida. Tava friozinho de manhã. Eu acredito que para os corredores brasileiros que enfrentam ondas de calor,
talvez no mundo, isso vai ser muito bom. Com certeza. E o Nova 4, eu já corri 100 km com esse tênis aqui. E realmente, assim, eu tenho até às vezes a sensação um pouco do super com ele, sabe? Porque realmente ele tá muito responsível e mais respirável, o cabedal muito mais confortável. E é um dos lançamentos que a gente vai ter no ano. Aqui também no evento a gente está mostrando o Nimbus 26, que também tá outra coisa muito. O Nimbus 25, assim como o Novablast 1, né, foi super aceito, né, quando vocês vieram no Running Event alguns anos atrás, o Nimbus 25 nesse ano foi muito bem. E o 26 ele também carrega uma evolução sobre o 25, mesmo com tantas mudanças, versus todas as gerações de Nimbus, né, que nós tivemos. Então também é um grande lançamento que a gente tem. Vai ter novo Meta Speed, vai ter novo Super Blast, é um ano bem recheado de lançamentos pra gente. Dani, uma das questões que os nossos inscritos perguntam bastante é sobre o preço. Vai ter alteração de preço Novablast 3 para o Novablast 4? Mesmo preço, Novablast, Nimbus também, a gente vai manter a mesma precificação. Nosso compromisso também em trazer uma experiência melhorada para o consumidor, mas com a mesma precificação. Então a gente continua com o mesmo preço. Você comentou sobre o Nimbus 25, o 26, e realmente o 25 foi uma grande mudança. Então você tinha no Nimbus até um design mais, uma pegada dos fãs, né, mais antigos, né, porque 25 é antigo, mas ele mudou muito, né, do 24 para o 25 foi uma grande alteração. Do 25 para o 26, quais foram as principais mudanças de atualização? Principalmente no conforto, então o cabedal ele tá com uma malha nova, com novos perfuros também para respiro, e você sente o calçado que ele abraça um pouco mais o pé. A Entressola ela tem o mesmo composto, mas ela tem o formato, eu acho que ele está um pouco mais ajustado também para o consumidor final. Eu também já testei o 26 e vocês vão perceber que atrás ele mudou um pouquinho, então para mim a geometria da passada está melhorada também. Né? E ele tá com um novo desenho de solado também, que dá mais estabilidade e durabilidade para o calçado. Sim. Ele foi pensado no público, também no público feminino, né? Realmente foi um tênis que as mulheres gostaram bastante. Sim, com certeza. A gente, no nosso painel de consumidores, as mulheres são prioridade, né? A gente sempre coloca o ponto de vista feminino para fazer cada ajuste de produto, e com o Nimbus não foi diferente. Muito obrigada, Dani. Gente, pode esperar da ASICS 2024, 25, 26, grandes mudanças. Legal. Obrigado a vocês pela presença aí e nos vemos em breve. Estou aqui com o Flávio Riga, direto aqui do The Running Event, e a gente vai falar de dois lançamentos, ASICS Novablast 4 e ASICS GEL-NIMBUS 26. Há 3, 4 anos atrás, a gente veio aqui no The Running Event, a gente viu o lançamento surgindo Novablast, e a gente não conhecia o modelo, e a gente não imaginava o sucesso que ele faria. De lá pra cá, foi um tênis que ele veio crescendo, né, no gosto do corredor. E hoje, com o Novablast 4, quais são as novidades que a gente pode apresentar? Bom, Edu, obrigado aqui pelo espaço. Acho que o Novablast é o calçado que, assim, surpreendeu a todos, né? Até mesmo como a ASICS, realmente, a gente vê essa forte evolução dessa franquia. O Novablast, ele é um calçado que mudou bastante, né? A gente pode ver muito esse formato, né, um pouco mais ampliado nessa parte aqui do medial. Isso vai garantir o que mais agora? Mais estabilidade nessa versão 4 comparado com 3. E um lado mais importante também, Edu, a Entressola. A Entressola agora é um FLYTEFOAM Blast Plus Eco, então ele tem a questão da sustentabilidade, que é um dos pilares da marca também. E também no cabedal a gente teve mudança nessa edição, né? Agora é stretch woven com furação a laser, né? Isso é para garantir o quê? Mais respirabilidade no tênis, né? Sim, Edu, não somente mais respirabilidade, né? Acho que o desafio nosso também é agregar mais tecnologia, ao mesmo tempo mais leveza também para o calçado. Então a gente consegue ver um pouco maior aqui toda essa questão do acabamento mais a laser, deixa também mais conforto para os pés também, tá? Ô Riga, aquele corredor que está na dúvida entre o GEL-NIMBUS 26 e o Novablast 4, quais são as diferenças entre esses dois modelos? Edu, começando aqui pelo Novablast, tá? O Novablast ele tem a questão do maior benefício da responsividade, tá? Quando a gente fala do Nimbus 26, a gente fala a questão do amortecimento. Então são dois benefícios que inclusive complementam muito para o corredor. Uma coisa que a gente tem percebido é que o Novablast ele caiu no gosto das corredoras. As mulheres têm gostado bastante do Novablast. O que você acha que tem de característica dentro desse tênis que tem agradado tanto essas corredoras?
bom, Edu. Acho que um ponto importante é a versatilidade. Tá? O Novablast 4, principalmente, ele mudou bastante o design. Ele tá com um cabedal também bastante chamativo que você pode usar para qualquer momento. Claro, é um calçado de performance, é um calçado que realmente, ele é perfeito para uma rodagem, para o tiro lá, o intervalado, mas tem o outro lado legal. Ele é perfeito para você também usar na academia e até mesmo no dia a dia também. A gente costuma brincar no canal que se você pudesse levar apenas um par de tênis numa viagem, esse tênis seria o Novablast. Sim, né, Edu? A gente fala que eu poderia indicar vários únicos, né? Mas se realmente falar o cara, o Novablast 4 com certeza. Ô Riga, o que a gente pode esperar da ASICS para 2024? A gente já sabe que desses 2 lançamentos, teremos outros lançamentos, teremos novidades. Como é que o que vem aí para o ano que vem? Bom, o que eu posso falar aqui um pouco para você, Edu, que assim, o 2024 acho que ele vai começar muito forte, né? A gente vai ter o lançamento agora do Novablast 4, logo em seguida do Nimbus 26. Mas posso dizer que o segundo semestre aí vai ter mais tecnologia. Acho que realmente vai brilhar os olhos do corredor com a marca ASICS. Uma coisa que eu esqueci de falar é que esse tênis está mais alto do que a versão anterior, né? Agora ele está com 41 milímetros no calcanhar, mantendo o drop de 8 milímetros. Qual que foi a ideia de aumentar essa altura? Essa questão do aumento de drop aqui e a mais altura, na verdade, Edu, é muito essa questão que agora eu falo bastante do que? A transição melhor do ciclo da passada, trazer amortecimento também, que acho que é bastante necessário, e acho que isso é uma mudança boa que a gente está nessa quarta versão. Valeu, Riga. Parabéns aí para o trabalho de vocês. Tenho certeza que a ASICS, cada vez mais aí vai conquistar vários corredores. Não, com certeza, Edu. Eu que agradeço. Valeu. Hi, Laura. Hi. Last year we spoke here and ASICS launched ASICS Nimbus 25 and it was a huge success. And runners just love it. It was one of the best shoes of the year. So I believe it's always hard to change something that it was already incredible. And now for this year, what are the updates for ASICS GEL-NIMBUS 26? So when we were working on the 25, we actually started working on the 26, just the way that product creation happens. So there were already some things on the 25 I knew I wanted to perfect for the 26. And there's 2 things. So we improved the outsole grip, so improving the overall traction. So we introduced hybrid ASICS grip in Nimbus 26, which is really just taking our 2 best outsole rubbers, blending them together and creating a bit of zonal traction to improve the overall underfoot grip. So 1, we improved the grip, and 2, the upper fit. So we kept with the knit upper execution, but we re-engineered it to improve the breathability as well as the midfoot hold. So keeping that knit tongue, knit pull tab, knit collar, but really perfecting the fit, breathability, and traction overall. And we know that ASICS are very concerned about women, and in this time you were looking again for these runners. Yeah, so we still continue to test both with women and men. We heard a lot of feedback on 25, and that's what spurred the improvements for 26. So our entire brief for 26 was around the women's focus groups and the feedback we received from 25. So we knew exactly what improvements to make her and him happy, and really to perfect this evolution of Nimbus. And what about Novablast? What are because again, it's a huge success. And what was the main changes here? So for Novablast, it's been 18 months since we introduced Novablast 3. And those first 3 iterations, 1, 2, and 3, we're starting to see some followers that really love this experience. So we took our time to talk with consumers and runners and find out what really needed to be improved. And overall, the people that love Novablast love it.
but there's not enough people in it. So how do we get more people in it? So we want everyone to be able to experience the soft, bouncy trampoline effect, that lightweight that comes with Novablast. So we updated the last, so the foot form. So it really creates a shoe that more people can run in. So it creates a bit more stability underfoot with the new last, as well as an improved or a more accommodating forefoot fit and better heel lockdown. So that fit will hopefully attract more people. We've continued though that consumers that love the Novablast 3 should love the Novablast 4. We tested this one because we had a bit more time with everyone. So with people that run in it, new consumers, people that wear it to the gym, really making sure that it was accessible for all of our runners. In Brazil, we call Novablast as Palpa Toda Obra. It's the name that we use for a shoe that you can use in every place you want, in every type of train, or even if you want to go to a race, you can use it. So, which type of runner do you recommend Nimbus 26 and Novablast 4? Which type? So Nimbus is really for someone looking for premium plush cushion. Great durability and a bit more protection, so a bit more support. Where Novablast is someone that wants a lighter shoe. So it's quite a big difference in weight between those two shoes. So someone that wants to pick up the pace, lightweight, peppy, energetic experience is the main differentiator between those two. I have more than 100 running shoes, but Novablast for me is the best one. Even when someone asks me, you go to some place and you can take just one running shoe, which one you will gonna take? I probably go with Novablast. So congratulations for all the changes, especially for Nimbus, because we know that Nimbus have fans and they like it. They like the changes. Well, good. I'm glad to keep consumers coming back, but also attract new consumers to really think our brand is going new places, and it's great for people to be excited about that. Thank you. Let me see if I have one more question. No, I think it's that. Okay, that's it. Good job. You Thank- need a script. Oh, I was the first and I was very nervous, but I said to myself, oh, leave it. Try to talk. No problem. Thank you. Thank you Again. very much. Thank you. Oh, very nice to meet Thank you so again. much. A Júlia tá estudando. A gente tá falando que você tá estudando. Tô me sentindo na época do Enem, sabe? Tipo, na matéria, decorando, né? Na faculdade não fiz isso não, na faculdade eu fui vida louca. Vou te dar uma dica de Vavá. Pega as principais, os bullets e freestyle. Mas você é muito boa. Eu ainda tive que estudar inglês. Eu ainda estou estudando. Ainda estou nas aulinhas de inglês como Eduardo e Mônica. Não Eduardo e Dudu. Minha mãe, se ela visse eu nervosa, ela falou assim, vou dar na tua cara, paguei inglês pra você, caro pra caramba, desde 7 anos, acho bom você fazer essa entrevista em inglês direitinho, 17. Minha mãe teria que falando isso. Isso aí, ó. Pensa nisso na mensalidade. Você, jovem, estude inglês desde pequenininho. Vamos ver Maria Eduarda. Vem comigo. Hi, Maria Eduarda. Hi. Do you speak English? Yes. Maria Eduarda already are studying English, so she is better than me. Of course. Taylor Swift. Okay. Ok. Over there, ó. Ali, ó. Quem tá lá? Zac Miller. Só os melhores do mundo e eu aqui, tentando falar inglês. Mas é isso, gente. E fica a dica para as pessoas. Nada supera a prática, nada supera ir pro campo. É no campo de batalha que a gente vai realmente fazer a coisa funcionar. Estudei a vida inteira. Chega aqui. É isso. Hi, Chad. I believe you have ASICS had a great year. Yeah, we're pretty happy with the result. And we are telling our channel that it's hard to tell what's the best shoe, especially when you talk about ASICS, because in the same category you have like 2 or 3 models, right?
Yeah, I mean, I think it really depends on what you're looking for. I mean, we've got great platforms from the Superblast to the Novablast to the new Nimbus, Kayano. I think across the range, you're seeing like really nice progressions across nearly every model. So how's the importance of the feedback that you get from the runners to develop the new models? That's really one of the key starting points where we gather feedback from the global running consumer to understand what's working with the model, how do we improve the model. Even as we develop each sample round, we work with runners all over the world to understand, how is the model working for them, fit, ride, etc. And combining that with some of the lab data to make sure that we're improving performance and ride quality. So how long usually it takes to develop a new product, a new edition? So typically it's about an 18-month calendar in terms of when, like myself or my equivalent, would brief a product, so when it goes to market, and that includes, product ideation in terms of sketching or design work, to first sample, which is like a very rough prototype, to second sample, to then photo sample, which is what most people would sell in. But there's certain items like the Kayano, for instance, where we took closer to 2 years on that, and that was because we wanted to build in an additional sample round and really have more testing involved to really get that product right. How does it work with your team to? I know your specialty is the stability shoes, but is that something that you're concerned when you talk about Nimbus, the Novablast, Superblast, and the other models that are not like really focused on stability? So do you talk with your team, all the categories, to develop develop the products? And usually when they focus on cushioning, stability is something that you're concerned as well? Yeah, so we really kind of consider the consumer in terms of how is the product being built. What's the consumer user profile of, like, are they running at a faster pace? Are they doing a lot of miles? Just because, for instance, a Kayano is really a supporter stability shoe doesn't mean we're not looking at stability or kind of repeatability of stability in a product like a Nimbus or a Kayano or even a Novablast. It's just really how do we prioritize some of those ride quality or characteristics in a Kayano versus like a neutral counterpart. Do you feel like in different markets like Brazil, a lot of runners prefer cushioning, and in the other markets they prefer different features? Yeah, I think what we're seeing is there's the cushioning category as a whole is definitely growing. I think for a lot of runners, they like that comfort that it provides. And that was actually one of the reasons why we really looked at stability and specifically the Kayano and the GT2000 from that lens of how do we provide more comfort and improve the ride quality without making it heavy or bulky. And so that was really kind of one of the key insights that we worked off of. I have like a question about the 4D guidance system technology. How does it really work, and how can it help the runners that are looking for stability? Yeah, so historically, stability was typically accomplished through kind of a few different rigid components. You would either have like a TPU shank in the midfoot, you'd have an external heel counter, or you might have like a firmer medial post, as it's called, or a stiffer density of foam on the arch side. With the 4D guidance system, it's kind of a play on words referencing the fourth dimension of time. Whenever a runner is running, they're actually coming into contact with the ground in a very three-dimensional way where there's the X, Y, and Z kind of axes. That being said, we looked at platform geometry. So in the heel, we actually beveled it a little bit more, allowing for a slower initial ground contact going into mid stance or pronation. We have lateral sculpting designed to really crush or deform. On the medial side, it's more convex, designed to provide a more structure or support. The midfoot gauge is much wider in terms of the base net platform. And then also we actually increased the cupping height, or how high the midsole wraps on the medial side. And then we've actually flared also the forefoot geometry, providing good stability at toe off. And that last dimension, or that fourth dimension, if you want to call it that, is on the medial side, we actually have a higher kind of energy return foam that's designed to help resupinate the foot. And so it's really a more holistic way of providing stability that really works on demand versus just a stiffer kind of component that can actually make the shoe less comfortable and heavier and kind of clunkier. Do you think that we are getting to a new area of the stability shoes, like the GT and the Kayano? It's totally different that we see like in the past years. So do you think it's gonna bring new consumers for these kind of shoes? Yeah, I think that the trend has been for a lot of folks who maybe even need support. They're kind of going to either plated product or different solutions.
I think what we're seeing now is a shift from stability being like a yes, no, or a Boolean kind of question to now many runners actually need support, but potentially it wasn't being addressed in the proper way. And so with the new Kayano is a great example of that. It works for the runner who's looking to maybe run their first half or full marathon, where as they increase their overall mileage, they start to break down a little bit more and need more structure or more support. Or if you're like myself, you have one foot that has a little bit more mobility than the other, and having something that provides stability as needed can help with that. And then lastly, it still works. We tested it, and it tested the exact same stability as the outgoing Kayano 29. And so the platform really opens up for a lot of different types of gait and foot profiles. Some runners complained about in the beginning of the Novablast, like Novablast 1 and 2, that doesn't have a lot of support. And now we see like it's 41 millimeters the hill, and but it's still the same drop. Just like making higher the midsole, it is already helped to get more support, or depends on the density of the foam? Yeah, so stability can be achieved through a couple different things. Going from Novablast 1 to 3, we actually broadened the base net, which is just how much foam there is. Kind of, if you think about it, if you have a wider platform, it's gonna take more force to kind of collapse the midsole. We also did more kind of tuned sculpting. So we have more aggressive cut-ins on the lateral side to allow for more compression or deformation, and then less on the medial side. So we're really looking to kind of control how does the shoe kind of load and kind of compress going through the gait cycle. Going specifically from 3 to 4, we actually slightly modified the last, or kind of the form that shoes build on, and we widened the platform even a little bit further. And so each year the Novablast has become a little bit more stable than it has in years past. It's still a very neutral shoe, but the goal is to allow more individuals to be able to experience that fun, energetic, and lightweight ride that people come to love. What can we expect for next year, especially with GT and Kayano? Yeah, so in the back half of 24, you're going to see some nice refinements to the platform. We heard from some testers and some consumers that on the Kayano 30, the upper was running a little bit warm. We also heard that there is a desire for a little bit more traction, especially in like wetter climates like the Northwest, where you're running on wet pavement. And then lastly, just a few comfort cues. And so we addressed all those aspects in the new Kayano. And then for the new GT 2000, you'll see a lighter weight overall platform, a little bit more forefoot cushion, and then just a great new overall design top to bottom. All right, thank you very much.